Fala, Jumpers! Felicidade de estar aqui gravando para vocês. Dei as caras, né? Antes era só a Gabi, pensavam que ia ser só ela, né? Esse mês não. Tô aqui, vou compartilhar também um pouquinho desses temas devocionais para a gente poder crescer juntos, para a gente poder compartilhar situações juntos. A gente já aprendeu a importância de uma vida devocional, né? A gente já aprendeu como fazer um devocional. Claro que cada pessoa tem a sua forma de fazer, com o tempo também Deus vai guiando você, vai direcionando você a fazer de uma forma que você se sinta bem. E não é uma regra, sabe, do jeito que a gente falou para vocês que faz. Mas, além disso, hoje eu quero trazer para a gente aprender juntos aqui a respeito dos reflexos que traz uma vida que tem intimidade, que tem comunhão, que vive de fato essa devoção, sabe? Esses devocionais todos os dias, que tem essa rotina de caminhar junto com Deus todos os dias. Eu vou trazer aqui 5 reflexos de uma pessoa que tem a devoção, que tem essa rotina de fazer devocionais, essa rotina de comunhão com Deus todos os dias. Começando pelo primeiro, que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A pessoa que tem essa rotina, a pessoa que é dependente assim de Deus, dessa comunhão com Deus, é uma pessoa que consegue resistir ao diabo, é uma pessoa que consegue resistir às tentações, é uma pessoa que consegue bater de frente com os seus desejos para viver a comunhão de Deus, que o diabo ele fugirá de vós. A Bíblia diz isso, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, uma pessoa que pratica isso, pratica a comunhão, ela consegue desenvolver isso. Segundo ponto, uma pessoa que tem a rotina de devocional, ela traz sobre si o reflexo de amar a Deus sobre todas as coisas, como está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 37. Assegurou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Então, a pessoa que ela consegue desenvolver, que ela consegue pôr em prática essa rotina, ela com certeza vai se tornar dependente desse momento e ela vai perceber de que, caramba, eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. Eu amo ter esse meu tempo com Deus, sabe? Eu não troco mais esse tempo que eu tenho de comunhão com Deus por mais nada. Eu quero sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. Terceiro ponto, uma pessoa que tem uma rotina devocional, ela desenvolve os frutos do Espírito. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, mais exatamente, vai dizer na palavra que em um trecho ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cara, a pessoa que ela desenvolve os frutos do Espírito, a pessoa que ela desenvolve essa comunhão, ela passa a ter tanta rotina com Deus que ela passa a conseguir trazer para si os atributos, sabe? As qualidades que só o Espírito Santo tem para a vida dela. Então ela desenvolve os frutos do Espírito e a partir desse momento já não vive mais ela, mas Cristo vive nela, Cristo modifica o caráter, Cristo faz a pessoa ser transformada da água para o vinho, faz a pessoa conseguir, como é que eu posso dizer? Faz a pessoa conseguir transformar a sua mente e o seu coração, sabe? Transformar a sua mentalidade a respeito do bem e do mal. A pessoa consegue desenvolver bem assim uma prática que ela consegue no seu dia a dia, exercer os dons do Espírito, o amor, a mansidão, a paz, sabe? Você consegue perceber que uma pessoa que tem comunhão com Deus, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que de fato desenvolve isso. É uma pessoa que você olha assim, meu Deus, como essa pessoa é mansa. Se fosse eu nesses casos, já teria partido para cima, já estava gritando e doidando, mas a pessoa consegue ser mansa, a pessoa consegue ter paz de espírito, paz no coração. E isso é reflexo de uma vida devocional a Deus. Quarto ponto, uma pessoa que tem essa rotina de devocional, ela experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia fala isso em Romanos 12, 2. Então, a pessoa que está em comunhão com Deus, que anda com Deus, ela vai, só colher coisas boas, sabe? Não tem como dar errado alguém que dependa de Deus. Não tem como dar errado a gente entregar os nossos sonhos, entregar nossos planos, entregar o nosso dia a Deus. Sabe, por mais que a gente pense, aconteceu isso, aconteceu A e B, a gente pensa que saiu do controle, foi ruim. Não, existe sempre um propósito maior. Nada dá errado quando Deus está no controle. Então a gente consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a partir do momento que a gente vive uma vida dependente dele, vive uma vida devota a ele, entregando a ele o nosso espírito, entregando a ele o nosso dia para ser guiado pelo Espírito Santo.
E por último, mas não menos importante, é exatamente essa última frase que eu falei: ser guiado pelo Espírito Santo. Você só consegue ser guiado pelo Espírito Santo quando você abre a porta do seu coração, quando você abre a sua mente, o seu entendimento para ser transformado, para ser realmente guiado por Ele. É uma meta de vida minha, assim, ser cada dia mais guiado pelo Espírito Santo, sabe? Em todos os meus atos, dos mais espirituais, ou até mesmo os atos cotidianos da nossa vida comum, tradicional e racional. Eu quero ser, em todos os aspectos, guiado pelo Espírito, sabe? Porque somente Deus, somente o Espírito Santo sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é bom, ele sabe o que é agradável, ele sabe o que é perfeito para mim. Então, só sendo guiado pelo Espírito Santo, eu tenho a garantia de que eu vou viver tudo o que é melhor para mim, que eu vou colher tudo em abundância, de acordo com aquilo que Deus planejou para mim. Existe um pastor, a história de um pastor que ele foi pregar em uma igreja que ele nunca tinha ido, e foi ele e o motorista dele, e foi chegando na hora do culto e ele não conseguia achar a igreja onde ele ia pregar. Não era essas épocas de Google Maps, Waze ainda não. Era uma época mais antiga, então era aquele negócio de boca a boca, de rua tal, de tentar ir conseguindo achar os lugares. E ele não conseguia de jeito nenhum, de jeito nenhum. E foi chegando a hora do culto dele ministrar. E aí ele parou o carro, pediu pro cara parar o carro, para o carro. Aí parou, encostou o carro. Ele falou, feche seus olhos, começou a orar no carro. Pai, eu não admito estar perdendo essa oportunidade de estar em comunhão, estar perdendo a oportunidade de estar na igreja. Eu creio no que eu carrego, eu creio que o Senhor me escolheu. Como diz a palavra, não foi eu que escolhi a voz, o Senhor escolheu a mim. Então, se o Senhor designou que eu estivesse nessa igreja hoje, se o Senhor abriu as portas para eu estar nessa igreja hoje, eu não admito que algo venha atrapalhar, que um caminho venha atrapalhar, que eu venha me perder e não possa estar lá para entregar aquilo que o Senhor tem para entregar essa noite. Então eu te peço que o Senhor venha nos guiar neste momento, venha direcionar, que a gente possa chegar nessa igreja. Aí orou, falou amém, pediu para o rapaz ligar o carro e começou a falar, vai em frente, pega a esquerda, pega a direita, isso, dobra a segunda direita, foi guiando o rapaz. Daqui a pouco ele falou, pode parar o carro. Aí o cara, sem entender nada, ele parar aqui, pode parar. E quando parou o carro, ele falou, a igreja é aqui. Eles olharam ao redor, nem parecia uma igreja, era uma igreja que não tinha muito essa estrutura de igreja, sabe? Mas aí ele falou, é aqui. E eles desceram do carro e quando olharam, de fato, era a igreja que eles iam pregar. Então o cara foi guiado, literalmente guiado, sabe? Direcionado de rua em rua pelo Espírito Santo. Eles já tinham tentado de todas as formas, tentado comunicar com as pessoas na rua e não conseguiram. Mas quando o cara entregou a ele, entregou a Deus o caminho dele, entregou a Deus aquela rotina dele, entregou a Deus aquilo que ele tinha para fazer naquele momento ali, o Espírito Santo guiou. É como eu falei, não somente as coisas espirituais, mas ele guiou as coisas que são da nossa rotina, do nosso cotidiano. O cara precisava chegar de um lugar a outro e foi guiado pelo Espírito Santo para isso. Então, tipo, imagina, existem vezes que a gente percebe o Espírito Santo falando, não vai por essa rua, vai por aquela ali. Ah, Jesus, mas é um pouco mais distante, mas é por ali que eu quero que você vá. E às vezes a gente desobedece, às vezes nem acontece nada, sabe? Mas já aconteceu comigo de tipo, eu não obedecer a essa voz, de pegar um caminho que Jesus tinha falado para ir por uma rua, eu fui por outra, não me aconteceu nada, mas aquilo entristeceu muito o meu espírito, porque eu entendi de que tipo, eu tinha recebido um comando de voz do Espírito Santo e eu falava tanto querer viver essa vida de devoção, viver essa vida guiada pelo Espírito Santo, e nessas oportunidades, nas pequenas coisas, eu acabava falhando. Então isso me entristeceu e é algo que eu procuro melhorar todos os dias. Então, meu povo, é isso. Quero encorajar você a viver essa vida de devoção, continuar nessa rotina de devocionais, continua compartilhando com a gente. Vamos crescer juntos e a gente vai desenvolver os frutos do Espírito, a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e a gente vai ser para sempre guiado pelo Espírito Santo em tudo que a gente fizer. Deus abençoe, tamo junto e é nóis.